Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. Esses testemunhos foram dados na Igreja Santuário do Espírito Santo nesse domingo que passou. Lembrando vocês, na semana passada, quando eu estava no altar, derramando o óleo puro consagrado sobre as minhas mãos para impor as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo me deu uma palavra e disse: existe profeta neste altar. Existe profeta neste altar. E acontece, queridos irmãos, que nesse domingo, um pouquinho antes do momento da imposição de mãos lá na igreja, um homem veio com seu carro, parou, chegou ali na igreja e parou na porta, encostou na coluna da porta da igreja. E aí eu comecei o procedimento de impor as mãos. Esse homem entra na fila, junto com as outras pessoas, e quando ele chega próximo de mim, no altar, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. E eu perguntei a ele por que ele veio até a igreja. E ele me respondeu: a minha vida está destruída. Eu perdi minha esposa, perdi meus filhos, eles me abandonaram. Hoje eu vivo nas drogas, perdi meu emprego, tudo está destruído na minha vida. Então, queridos irmãos, eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dele e comecei a pedir ao Espírito Santo a libertação daquele homem, pedindo ao Espírito Santo que desfizesse todo o trabalho de feitiçaria, toda macumbaria, toda maldição, toda praga que rogaram sobre esse homem. Queridos irmãos, enquanto eu estava pedindo ao Espírito Santo, esse homem foi caindo para trás. Ele foi tombando, caindo, até chegar ao chão. Ele desabou, queridos irmãos. Ficou caído com os braços abertos, inconsciente. Um discípulo da igreja veio rapidinho, ajoelhou, colocou a mão próximo à cabeça dele, começou a orar em silêncio. Eu desci os degraus do altar, coloquei as minhas mãos sobre o peito dele e dei ordem a toda a presença maligna para ir embora, em nome de Jesus. E cada vez que eu dava ordem, eu soprava o Espírito Santo sobre a cabeça dele. Eu fiz isso 3 vezes, queridos irmãos. 3 vezes soprei o Espírito Santo. Aí tirei minha mão sobre ele e falei assim: levanta em nome de Jesus. Você já está liberto. Ele voltou a si, levantou e eu falei assim: me dá um abraço. E ele me abraçou. Naquele momento ele falou assim: a minha mão estava amarrada e agora ela está solta. E eu falei para ele e pedi ao meu discípulo para que eu acompanhasse até o banco e sentasse lá. Terminei em posição de mãos. E aí comecei a fazer alguns comentários, porque tinha crianças dentro da igreja. E aí eu olhei para ele e falei assim: na hora que você foi liberto, você disse para mim que a tua mão estava amarrada e ela foi liberta. O que aconteceu? E ele disse: as minhas 2 mãos estavam presas, amarradas, e agora estão soltas. Estou livre. Queridos irmãos, eis o poder de Deus.
Veja bem aquilo que o Espírito Santo falou semana passada. Existe profeta neste altar. Esse homem foi conduzido pelo Espírito Santo aos extremos. Uma vida destruída. A esposa e seus filhos o abandonaram por causa de tudo que está acontecendo. Perdeu o emprego, entrou nas drogas, na bebida. Estava cheirando álcool naquele dia, logo cedo. Quando eu imponho as minhas mãos sobre a cabeça dele, eu em cima do altar e ele embaixo, ele tomba aqueles mãos para trás, como se fosse um saco de batata, e cai para trás no chão. Já desacordado, com as mãos levantadas, as mãos abertas, como se fosse uma cruz. Eu desço, coloco as mãos sobre ele, expulso o demônio em nome de Jesus. Uma legião. E ele declara que as mãos deles estavam amarradas com uma corrente, algemadas pelo inimigo. E agora está livre e solto, porque ele foi liberto pelo nome santo de Jesus. Eu disse para ele, para que ele seja fiel para Deus, para Jesus, porque o Senhor havia o libertado. Eu disse para ele e para toda a igreja, eu não peço nem ouro nem prata. Aquilo que eu recebi de graça eu dou. Mas as pessoas devem ser fiéis a Jesus. Então eu disse para ele, todos os domingos venham à igreja Santuário do Espírito Santo e louva o nome de Jesus. Foi assim que aconteceu, queridos irmãos. Ao terminar o culto, algumas pessoas sempre chegam em mim para despedir ou dar algum testemunho. E naquele domingo estava um homem, uma esposa e duas menininhas. As duas meninas foram consagradas ao Espírito Santo, como também tinha um menininho que foi consagrado ao Espírito Santo, entregue ao Espírito Santo, em nome de Jesus, entregue a Jesus, para que Jesus proteja de toda doença maligna, de toda doença dos finais dos tempos. Esse homem veio e eu não me recordava, ele me deu um testemunho e aí lembrei. Há meses atrás, ele apareceu na igreja. Ele é de Cunha, mas está morando em Guaratinguetá. Ele veio porque estava com uma forte dor do lado esquerdo, do lado direito. E ele não conseguia nem trabalhar, de tão forte era a dor. Quando ele veio, passou na imposição de mãos e ele foi liberto, em nome de Jesus. Só que ele não voltou para dar testemunho, como muitos fazem. Os meses passaram. E dessa vez ele veio. E quando terminou o culto, ele falou assim, lembra quando eu vim com uma dor tão forte, que eu não conseguia nem trabalhar? E eu passei na imposição de mãos, na oração do Espírito Santo, e eu fui liberto, fui curado, a dor sumiu? Daí eu falei, lembro. Ele saiu, a sogra dele chegou. A sogra dele estava junto. E a sogra dele é ouvinte da Rádio Serrana. Está ouvindo agora. Eu mando mensagem para ela todo dia. E ela contou um testemunho para mim, lá na igreja. Ela disse que ela pegou uma forte bactéria no estômago. Uma bactéria. Passou no médico, fez exames e foi dito que uma grande bactéria estava no estômago dela. E ela teria que tomar um medicamento muito forte para combater essa bactéria. Ela pegou da água abençoada, daqui da rádio, da hora da oração. Tomou da água abençoada em nome de Jesus. E depois voltou ao médico para fazer novamente o exame. Fez o exame novamente. E foi dito a ela, não tem mais bactéria. Não sei o que aconteceu, mas a bactéria sumiu. Glória a Deus.
Glória ao nome de Jesus, nosso Senhor. Glória ao Espírito Santo, que tem feito maravilhas em nome de Jesus. Esses foram esses 3 testemunhos. Muito forte, o homem tombando dentro da igreja e sendo liberto em nome de Jesus. Amém.